Olá, sejam muito bem-vindos ao canal História Acessível. Eu sou a Aline Carneiro e o tema do vídeo hoje é A Condessa de Barral, uma mulher à frente de seu tempo. Bom, eu resolvi gravar esse vídeo porque muitos alunos sugeriram, porque, como vocês sabem, né, tá passando aí num grande canal de televisão uma novela sobre a família imperial no Brasil, a família imperial brasileira, Dom Pedro II, Dona Teresa Cristina e a Condessa de Barral, que foi a preceptora das princesas Isabel e Leopoldina. Então, alguns alunos têm visto a novela e na novela é sugerido que o Dom Pedro II ele tem um caso com a Condessa de Barral. Sempre que tem algum personagem histórico envolvido em assuntos desse tipo, os alunos ficam muito curiosos em saber se isso realmente aconteceu ou não, então resolvi gravar o vídeo. Mas antes da gente entrar realmente no tema, eu peço a você que ainda não é inscrito que se inscreva, que curta o canal e, se gostar do vídeo, compartilhe para que eu possa continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Então vamos lá? Então, lembrando que tudo que eu for dizer aqui é baseado nas pesquisas do doutorado da professora Ana Cristina Francisco. Então, quem tiver uma curiosidade maior sobre o tema, pode entrar na internet e digitar o nome dela, que vocês vão achar uma série de artigos, tá certo? Então, a Condessa de Barral nasceu Luísa Margarida Portugal de Barros, né? Ela nasce no dia 13 de abril de 1817, na região do Recôncavo Baiano. Ela era filha do Domingos Borges de Barros e da Maria do Carmo Gouveia Portugal. O Domingos, além de um senhor de engenho muito rico do Recôncavo Baiano, ele foi também deputado das cortes portuguesas. Então ele era um homem que vivia em muitas viagens entre América, entre Brasil e os países europeus. Por conta disso, a Luísa Margarida será uma menina que vai fazer muitas viagens, né, para a Europa, que vai até passar um tempo da sua vida, ou melhor dizendo, muito tempo da sua vida, vivendo na corte francesa, servindo na corte francesa. Bom, como todas as meninas ricas do Brasil imperial, a Luísa Margarida ela foi educada em casa. Então, as primeiras letras foram ensinadas a ela pela mãe, Dona Maria do Carmo. E, como eu tinha dito, essa família era uma família que viajava muitas vezes para a Europa. E numa dessas viagens, eles foram passar o Natal de 1825 na França e o irmãozinho da Luísa, ele falece, fica muito doente e falece. O pai da Luísa, o Domingos, ele fica muito triste, ele sofre muito e toma raiva da Europa, promete que nunca mais vai voltar. Dá um jeito de conservarem o coraçãozinho do menino e traz para o Brasil, e esse coraçãozinho, esse órgão é enterrado na capela do engenho deles. Diz a professora Ana Cristina Francisco que até hoje, nas ruínas do que foi a capela do engenho, está enterrado o coração do irmão da Condessa de Barral. Bom, mais ou menos uns 6 anos depois, em 1831, quando a Luísa é apenas uma adolescente, a mãe dela também falece. Então, a partir daí, a Luísa ela vai começar a adotar uma postura muito séria. Tanto é que ela vai aparecer sempre vestida de cores escuras. É muito raro você encontrar alguma pintura, alguma fotografia da Luísa onde ela apareça de vestes claras. É claro que tem uma ou duas, mas na maior parte das vezes ela está usando vestes escuras. O que vai acontecer? Após a morte da mãe, o pai dela fica muito preocupado. Como é que ele vai educar uma moça sozinho? Então, ele decide enviá-la para que ela estude na Europa. Então, ela passa muito tempo vivendo na Europa. Aos 12 anos, a Luísa ela é prometida em casamento para um amigo do pai dela. Esse homem se chama Miguel Calmon do Pin. Ele será, né, algum tempo depois, o Marquês de Abrantes. Mas o que acontece? O Miguel do Pin, ele era muitos anos mais velho que a Luísa, mais ou menos uns 20 anos. Era costume da época
as meninas casarem com homens mais velhos? Sim, era o costume da época. Mas isso não agradou muito a Luísa. Mas até então ela não podia falar nada porque ela só tinha 12 anos e teve que aceitar o noivado. O que acontece? Quando ela faz 19 anos, o pai dela manda uma carta para ela dizendo: Luísa, você já tem 19 anos, você precisa retornar ao Brasil porque está em tempo de você se casar. Você, afinal, está prometida para o meu amigo, o Miguel Dupin. A Luísa, ela não quer, ela não aceita, e por isso que essa é uma das coisas que vai fazer a gente considerá-la como uma mulher à frente de seu tempo. Ela chega pro pai e fala: olha, você me deu uma educação esmerada para que eu pudesse pensar por mim mesma, e na primeira oportunidade que eu tenho de tomar uma grande decisão sobre a minha vida, você não deixa, você tá escolhendo por mim. E além do mais, o Miguel Dupin é um homem velho e feio, eu não quero casar com ele. Então ela bate o pé, enfrenta o pai e não casa, tá? Nesse meio tempo, o Domingos Borges de Barros, o pai da Luísa, ele indo entre Europa e América, ele passa muito tempo, alguns meses, né, numa viagem de navio. E numa dessas viagens, ele conhece um jovem chamado Eugênio de Barral. E eles ficam muito amigos. Depois que a viagem termina, o Eugênio de Barral, ele vai até a França procurar pelo Domingos, né? Afinal, eles fizeram uma amizade durante essa viagem. Mas ele não encontra o Domingos. Quem ele encontra? Ele encontra a Luísa e se apaixona por ela. Ela também demonstra interesse por ele, mas eles não iniciam um relacionamento, né, naquele momento. Leva uns 2 anos para que o Eugênio consiga conquistar a Luísa, e 2 anos depois, quando ela tem 21 anos, eles se casam. Ela volta para o Brasil, né, e abre um salão de chá. Olha que coisa interessante. Eu acho que a primeira coisa que todo mundo pensa quando escuta que a Condessa de Barral abriu um salão de chá é que era um estabelecimento onde era vendido chá. Não, mas não é nada disso. O que era um salão de chá? Eram recepções que ela fazia na casa dela para receber as pessoas, tomar chá e, é claro, conversar sobre assuntos importantes, como política, cultura e mais uma série de outras coisas. Para nós, hoje em dia, de repente, abrir um salão de chá não tem muita importância, afinal a gente tem muitas formas de nos conectarmos com outras pessoas e discutirmos assuntos. Mas lembrem-se que nós estamos falando do século XIX, primeira metade do século XIX, mais ou menos 1837. Então, vejam bem a importância da Luísa ter aberto esse salão de chá na casa dela. Ela vai se tornar uma mulher com um poder muito grande, porque ela vai conhecer muitas pessoas, vai passar a ter influência sobre muitas coisas, tá? Bom, vamos acelerar um pouquinho, porque se a gente for falar todos os detalhes da vida dela, o vídeo fica muito grande. O que vai acontecer? Nesse meio tempo, a Dona Francisca, irmã do Dom Pedro II, ela se casa com um príncipe francês, né? O príncipe de Joinville. Só tem um problema. A Dona Francisca, lembrem-se, ela é uma princesa, mas ela é brasileira. E na França, ter nascido na América, a gente já conversou sobre isso, né, 7º ano? Ter nascido na América, mesmo sendo branco, mesmo sendo rico, é um fator que leva à discriminação. Então a Dona Francisca sofria muito lá na corte francesa por ela ser brasileira, por ela não ter uns modos tão bons quanto a corte francesa. Então o que vai acontecer? Ela convida a Luísa Margarida, a Condessa de Barral, para que ela vá à França e vire uma espécie de dama de companhia e possa lhe ajudar a viver, a sobreviver ali na chiquérrima corte francesa. Então, é aí, sendo dama de companhia de Dona Francisca, que a Condessa de Barral irá se aproximar da família imperial brasileira. O que vai acontecer? Outra parte importante da vida da Condessa de Barral é que ela demora 16 anos para conseguir engravidar. Né? Ela só vai engravidar com 38 anos e tem somente um único filho. Contam que, quando ela começou a sentir os primeiros enjoos da gravidez, os médicos acharam que ela poderia estar com uma doença terminal. E não era uma gravidez, né? Porque
Hoje em dia, ó, as mulheres engravidam muito mais tarde, mas não esqueçam que nós estamos conversando sobre a primeira metade do século XIX, onde com 38 anos, uma mulher é considerada velha. Coisa horrorosa, né, gente? Mas então, em 17 de fevereiro de 1854, a Luísa dá à luz ao seu primeiro e único filho, Horace Dominique de Barral. Nesse mesmo ano, estoura uma pandemia de cólera no Brasil e muitas pessoas morrem. A Luísa, em determinado momento do ano de 1854, ela está passando de carruagem e ela vê na rua várias crianças abandonadas. E ela pergunta para os escravos que estavam com ela por que essas crianças estão sozinhas no meio da estrada. E eles contam que aquelas crianças são órfãs do cólera, os pais morreram de cólera e aquelas crianças ficaram abandonadas. Então, a Luísa prontamente convida as demais senhoras do Recôncavo Baiano e de demais localidades para que elas possam se unir e fazer a primeira casa de assistência às crianças abandonadas. A casa funciona até os dias de hoje, né? Funciona com outro nome e agora eu não vou poder dizer para vocês o nome dessa instituição, mas eu acredito que vocês pesquisando na internet vocês encontrem facilmente qual é o nome da instituição que a Condessa de Barral fundou para amparar as crianças vítimas do cólera, tá? Gente, em 1855, o que vai acontecer? O pai da Luísa morre, o Domingos Borges de Barros morre e a Luísa, como ela é filha única, né, ela passa a ser a responsável pelos engenhos. E ela é finalmente convidada para ser a preceptora das princesas Isabel e Leopoldina, filhas do Dom Pedro II. Vamos fazer um parênteses aqui para entender o que está acontecendo dentro da família imperial. O Dom Pedro II ele teve 2 filhos homens que deveriam sucedê-lo no trono. Mas esses esses meninos, eles morrem muito cedo. Então só sobram as 2 meninas, a Isabel e a Leopoldina, para poder substituir o Dom Pedro no trono. A Isabel, ela é uma menina muito doentinha, então a qualquer momento ela pode vir a falecer. A Leopoldina é mais nova que ela, então o Dom Pedro decide que as 2 filhas dele serão educadas como se fossem homens, terão a mesma educação que os meninos daquela época tinham. Por quê? Porque uma delas irá o suceder no trono, então elas terão uma educação voltada para sucederem o pai. O Dom Pedro pede ajuda, né, para a irmã dele, a Dona Francisca, para que ela encontre na Europa alguma dama, alguma mulher para ser preceptora, para dar uma educação a essas meninas. Mas tem uma exigência: as preceptoras precisam ser ou alemães, ou francesas, ou inglesas. Não podem ter filhos pequenos, precisam ser viúvas, precisam ser doces. Então ele faz todas essas exigências. A gente sabe que a Luísa não atendia muitas delas, mas ela era uma mulher muito inteligente, que foi educada na França, tinha uma educação esmerada e era muito amiga de Dona Francisca. Então a Dona Francisca sugere que o Dom Pedro a contrate como preceptora e assim acontece. Mas antes dela aceitar, ela era bem tinhosa, né? Ela faz uma série de exigências, eles passam 2 meses trocando cartas, porque a Luísa, a Condessa de Barral, ela quer saber quanto que ela vai ganhar, como que ela será tratada dentro ali da família imperial, qual será o lugar dela na corte. Então ela faz muitas exigências, mas acaba aceitando. E durante o tempo que ela foi preceptora de Isabel e Leopoldina, elas recebem uma educação muito rígida. E mesmo assim consegue estabelecer com as princesas laços muito fortes. As princesas gostavam muito dela, né? Essa preceptoria, ela só acaba em 1864, porque as princesas se casam, então não tem mais sentido, né, que elas continuem recebendo uma educação. Gente, só uma curiosidade.
esse currículo de disciplinas que a Condessa de Barral dava para as meninas era um currículo pesado. Para vocês terem ideias, as aulas aconteciam de segunda a sábado, de 7h30 a 8h30 da manhã, a 8h30 da noite. Então, vocês ficam reclamando aí que tem 2 tempos de história por semana. As princesas estudavam de segunda a sábado, de 7 da manhã até 8h30 da noite. Então, era uma educação realmente muito rígida. Gente, então, quando as princesas se casam, em 64, no ano seguinte, 1865, a Condessa de Barral ela volta para a França. Em 1868, 3 anos depois, ela fica viúva e ela se sente mais à vontade para tomar uma ótima decisão. O que ela vai fazer? Ela vai começar a alforriar todos os bebês que nascem, todas as crianças que nascem de ventre escravo no engenho dela. A gente sabe que vai existir, a partir de 1871, uma lei que diz que os bebês que nascerem de mães escravas a partir desta data, deste ano, eles já serão livres. A Condessa de Barral, como eu disse, ela é uma mulher à frente de seu tempo. Então, antes de existir essa lei, ela já dá a alforria para esses bebês que nascem a partir de 1868. No ano de 1870, portanto, bem antes da Lei Áurea, né, que é de 1888, ela toma a decisão de alforriar todos os escravos de seu engenho e dá para aquelas famílias escravas mais antigas um pedaço de terra para que eles possam sobreviver. Ela vai morrer no ano de 1891 de pneumonia na França com 74 anos, portanto uma idade bem avançada. Agora, o que vocês mais estão querendo saber, né? Ela realmente teve um romance com Dom Pedro II? Bom, não há nenhum documento que prove que esse romance realmente existiu. Porém, também não existe nenhum documento que prove ao contrário, que prove que ele existiu. O que se tem é uma quantidade muito grande de correspondências trocadas entre os dois, né? Muito tempo depois da morte dela, foi encontrada na sua alcova, na sua cama, um baú, um cofre, melhor dizendo, onde ela tinha dezenas de cartas que ela recebeu do Dom Pedro II enroladas numa fitinha lilás. Nestas cartas não se percebe nenhuma intimidade física que eles pudessem ter, mas o que se percebe é um conhecimento mútuo, um respeito mútuo, um carinho mútuo. E além do mais, a Condessa de Barral ela era uma mulher muito religiosa. Então, dificilmente eu acredito que ela possa ter tido algum envolvimento com ele enquanto ela morava com a família, sendo preceptora das princesas, e enquanto o marido dela era vivo. Se houve algum envolvimento, foi um envolvimento platônico, não teve contato físico, né? Então a gente precisa tomar cuidado com o que a novela mostra pra gente. A novela é uma obra fictícia, por mais que ela se baseie numa história real, é uma obra fictícia. Então os autores têm licença poética para inventar algumas coisinhas e deixar a novela mais atrativa. Tá certo, gente? Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, sugiram temas que vocês querem me ver aqui falando no canal, tá certo? Vou ficando por aqui. Um beijo. Tchau, tchau.